Muito bem, pessoal. Exemplo 2. Num levantamento realizado em 100 jogos de futebol de um torneio, foram colhidos os seguintes dados. Galerinha, é o seguinte, olha só. Aqui o problema é que não são dados no rol de distribuição, são dados tabelados, tá? É mais fácil calcular desvio padrão quando são dados não tabelados. Nesse caso, existe uma tabela, é uma tabela pontual, então nós temos ali: aconteceu de não ter gols em 28 jogos, 1 gol em 26 jogos, 2 gols em 31 jogos, 3 gols em 9 jogos, 4 gols em 4 jogos, 5 gols em 2 jogos. Ok. Primeira coisa a ser feito aqui é o cálculo da média, tá? Nós sempre devemos calcular a média. Então, para calcular a média, isso aqui é uma média ponderada. Como é que a gente faz média ponderada? Nós vamos pegar cada elemento, então, ó, 0, e multiplicar pela frequência, que é 28, mais 1 vezes a frequência, que é 26, mais 2 vezes a frequência, que é 31, mais 3 vezes a frequência, que é 9, mais 4 vezes a frequência, que é 4, mais 5 vezes a frequência, que é 2. Tudo bem? Tudo isso nós vamos dividir pelo somatório das frequências, né, que é o total de jogos, ok, pessoal? Então, a gente já sabe que são 100 jogos, tá? Mas se a gente somar 28 mais 26 mais 31 mais 9 mais 4 mais 2, vai dar 100. Então, vamos dividir aqui por 100, que é o total de jogos. Nós vamos obter aqui 1,41 gols por jogo, ok? 1,41 gols por jogo. Beleza, vamos deixar anotadinho isso aqui, que é a média de gols, tá? Nós vamos precisar disso para calcular o desvio padrão. Então, primeiramente, nós calculamos a variância, pessoal. E depois de calcular a variância, a gente calcula extraindo a raiz quadrada. E depois de calcular a variância, pessoal, basta extrair a raiz quadrada, a gente encontra o desvio padrão. Tudo bem? Então, vamos lá para o cálculo da variância. O que é que nós vamos fazer aqui? Uma coisa que nós temos que cuidar quando estamos falando de dados tabelados é que cada elemento tem uma frequência, ok? Então, nós devemos pegar a frequência e multiplicar pela diferença de cada elemento e a média, que é 1,41. Isso aqui elevado ao quadrado, certo? Então, quando não são dados tabelados, a gente só faz isso aqui, ó. Tá? Quando são dados tabelados, nós temos que multiplicar pela frequência cada um dos termos, tá bom, gente? Mas a próxima frequência, que é 26, vezes, ó, pega o elemento lá que é 1 e subtrai da média, 1,41, e eleva ao quadrado. Mais o próximo, que é 31, vezes 2 menos 1,41 ao quadrado, mais 9, que multiplica 3 menos 1,41 ao quadrado, mais 4, que vai multiplicar 4 menos 1,41 ao quadrado, mais 2, que vai multiplicar 5 menos 1,41 ao quadrado. E tudo isso nós vamos dividir por 100. Que é o somatório das frequências. Tudo bem? Vocês podem ver que isso aqui é um cálculo bem chatinho, né? É um cálculo bem demorado. Então, quando acontece de cair coisas assim na prova do Enem, por exemplo, né, são normalmente uma tabela menor, onde você pode fazer menos cálculos, ok, pessoal? Mas o mais fácil de acontecer é de cair desvio padrão para dados não tabelados, certo? Então, nós vamos ter que fazer ali 28 vezes o resultado deste cálculo aqui, né? Que é 1,41 elevado ao quadrado. Utilizando duas casas decimais apenas e fazendo os arredondamentos, né? O resultado disso aqui daria 1,9881. Né? Então, nós podemos arredondar para 1,99, usando duas casas decimais. Certinho, pessoal? 26 vezes 1 menos 1,41. Isso aqui daria menos 0,41 elevado ao quadrado, que daria 0,1681. Arredondando isso, nós vamos ter 0,17. Então, 0,17. Mais 31,
vezes 2 menos 1,41 ao quadrado, nós vamos obter 0,3481, que arredondando para duas casas decimais, 0,35. Então, vamos colocar aqui 0,35. Mais 9, que multiplica 3 menos 1,41 ao quadrado. Nós vamos obter 2,5281, que arredondando para duas casas decimais, 2,53. Mais 4 vezes 4 menos 1,41 ao quadrado. Nós vamos obter aqui 6,7081, que arredondando para duas casas decimais, fica 6,71. 6,71 mais 2 vezes aqui 5 menos 1,41 elevado ao quadrado, nós iríamos obter aqui 12,8881, que arredondando para duas casas decimais, 12,89. Tudo isso dividido por 100, ok, pessoal? Então, eu já vou dar aqui para vocês o resultado final disso tudo aqui, já dividido por 100, tá? Porém, vocês sabem, tem que ser feitos os cálculos, né, um por um, tá? Só que é uma coisa bem demorada de se fazer, tá, pessoal? Por isso que eu digo, numa prova do Enem, se cair uma questão de desvio padrão no Enem, vai ser uma tabela menor do que essa apresentada nesse exemplo, com valores mais fáceis de ser calculados, ok? Porque aqui vocês demorariam muito tempo para fazer essa questão, tá? O resultado, então, dessa variância populacional, né, seria 1,46 gols por partida aproximadamente, tá? Esse aqui é a variância. Muito bem. Agora, pessoal, basta calcular o sigma, que é o desvio padrão. É extrair a raiz quadrada da variância. Ou seja, raiz quadrada de 1,46 é igual a aproximadamente 1,2. Tudo bem? Então, nós temos, pessoal, que a variação dos elementos em torno da média é de aproximadamente 1,2 gols. Tá?